Atos capítulo 16, eu vou ler do versículo 25 até o 34. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, e suicidou-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E eles lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia! Glória a Deus, queridos, que palavra maravilhosa. Há um milagre na tua casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, há um milagre preparado para a nossa casa, para a nossa família, para nós vivermos ainda hoje, neste dia, queridos. Este dia ainda não terminou, e a profecia de Deus para nós, ela é que este é o dia da vitória do Senhor, o nosso Deus. Que seja para nós também um dia de alegria, um dia de regozijo, um dia de felicidade. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós sabemos que existe um plano perfeito. O plano perfeito de Deus, ele está se desenrolando na história. Deus está escrevendo a história da igreja, a igreja santa, a igreja família nessa terra. O plano de Deus não pode ser frustrado, e ele está se desenrolando neste tempo, diante dos nossos olhos. E queridos, quando nós falamos a respeito do plano perfeito do nosso Deus, dentro desse plano está incluído a nossa casa, a nossa família, está incluído a nossa vida, está incluído a tua vida, queridos. Deus, ele chamou, ele elegeu, ele te elegeu antes que o mundo fosse chamado mundo, antes que as bases do mundo fossem fundamentadas, fossem lançadas. O Senhor Deus nos incluiu nesse plano perfeito. Deus tem um plano para a nossa vida e para a nossa casa. É só nós olharmos para as Escrituras. Deus, ele criou ali no começo de tudo uma família. Deus inaugura a história da Bíblia Sagrada com um grande casamento, o casamento dos nossos pais, Adão e Eva. Ou seja, Deus começa com uma família e ele termina com várias famílias lá na Nova Jerusalém, uma cidade. O que é uma cidade a não ser o coletivo de muitas famílias, o ajuntamento de muitas casas, de muitos povos, de muitas nações ali congregadas naquela Nova Jerusalém. Então começa com uma família, termina com várias famílias, de modo, queridos, que a família de Deus, ela está continuamente crescendo nessa terra. Ela está aumentando, ela está expandindo. Na eternidade, Deus, o nosso Pai, ele planejou todas as coisas. Deus planejou ter uma mesa com muitos filhos. Deus planejou para si ter uma grande família. E neste plano perfeito de Deus, de compartilhar o seu amor com os seus filhos, de ministrar o coração de pessoas, de filhos criados conforme a sua imagem e a sua semelhança, ele envia Jesus Cristo, o seu Filho, para executar esse plano perfeito lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi à cruz. Jesus Cristo executou o plano perfeito do Pai ali na cruz do Calvário. E hoje, neste tempo, irmãos, o Espírito Santo de Deus, o terceiro da Trindade, ele está conosco, ele está na terra. O Espírito Santo de Deus está ativo na terra. Ele está pairando sobre a terra, aplicando nos nossos corações a vontade perfeita de Deus. Ele está aplicando o plano perfeito de Deus. Todos os decretos eternos de Deus, todos os planos perfeitos de Deus que
foram executados ali na cruz do Calvário por intermédio da pessoa vitoriosa de Cristo Jesus, estão sendo aplicados na nossa vida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está na terra, se encarregando de nos santificar, de nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, de gerar em nós este caráter de Cristo, as virtudes de Cristo Jesus. O Espírito Santo está conosco, queridos. Aleluia! Nesse sentido, nós somos, como igreja, uma família para o Pai. Nós somos uma grande família para Deus Pai. Nós somos para Jesus Cristo uma noiva. Todos os povos, o ajuntamento de crentes do passado e do presente, e aqueles que ainda estão por vir, formam a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo. E nós somos, para o Espírito Santo, uma morada. Nós somos uma família para Deus, nós somos uma noiva para Jesus Cristo, e nós somos uma morada para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus mora dentro do nosso coração, queridos. Ele mora dentro do nosso coração. Essa família, a família de Deus, ela está crescendo e ela está prosperando. Ela está crescendo e ela está expandindo. Ela está prosperando. Isso significa que nenhum dos planos de Satanás, eles podem frustrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Esta igreja avança, esta família cresce, esta família prossegue, independentemente dos levantes que o inimigo ele venha a trazer sobre a igreja de Cristo Jesus. Esse povo é um povo vitorioso, um povo que marcha debaixo da vitória do Senhor Jesus, o nosso Deus. Aleluia! Entre esse tempo do já e do ainda não, o que seria esse já e esse ainda não? O já é algo que já começou. É algo que já foi consumado, é algo que já está presente. E o ainda não é algo que está por vir, algo que ainda não se manifestou totalmente. Entre o tempo do já e o tempo do ainda não, existe o tempo da espera. O que significa isso, pastor Isaías? Pensa você, irmãos, Jesus Cristo subiu lá na cruz do Calvário. A vitória de Jesus já está consumada. Todas as coisas já estão consumadas em Cristo Jesus. Então, perceba que Jesus, ele já derrotou a Satanás. Ele já esmagou a cabeça da serpente, irmãos. Satanás, ele é um derrotado. Certamente você já viu, principalmente você que foi criado na zona rural, quando uma serpente, ela invadia ali o lugar, né, da fazenda, o rancho, e algum homem, ele ia, e ele matava essa serpente, ele esmaga a cabeça da serpente com um enxadão, com algum porrete que esteja ali disponível, e quando ele faz isso, por um período de tempo, essa serpente que está morta, ela ainda fica corcoviando. Você se lembra disso? Não é verdade? E ela fica ali um tempo se debatendo, principalmente as pessoas se assustam muito com aquele movimento, porque parece que ela ainda está vitoriosa, parece que ela ainda está ativa, parece que ela ainda está perigosa, peçonhenta, parece que ela ainda pode ferir a família daquele rancho. Mas, queridos, aquela serpente já está neutralizada, já está inutilizada pelo golpe do valente que se apresentou naquele rancho, naquela fazenda. Assim também, essa metáfora se aplica à vitória de Cristo Jesus, quando nós percebemos que Jesus Cristo, queridos, ele desferiu um golpe letal sobre a cabeça de Satanás. Ele desferiu um golpe. Jesus é esse valente que protege a sua fazenda, porque a Bíblia diz que nós somos a lavoura de Cristo, nós somos essas árvores do jardim de Deus, e Jesus é esse valente. Ele próprio é comparado na Bíblia como o Senhor ali do olival, o Senhor da lavoura, o Senhor da fazenda, o Senhor dono desta lavoura, o mesmo que planta e que zela de cada um dos seus filhos, queridos. Então, esse valente se apresentou e desferiu um golpe mortal sobre a cabeça de Satanás. E embora pareça que Satanás ainda está peçonhento nesse mundo, ele já está eliminado, neutralizado. Ele já está, queridos, com os dias contados nessa terra. A igreja de Cristo Jesus, ela é vitoriosa. Aleluia. Pode até assustar as investidas do inimigo. O inimigo tem esperneado nesse tempo para poder fazer a arruaça dele. Mas nós sabemos que a cabeça de Satanás já está esmagada por Cristo Jesus. É só uma questão de tempo. E a permanência do pecado será eliminada desse mundo, e Satanás será então
terá então o destino no lago de fogo. E irmãos, a vitória da igreja é uma vitória consumada, já aconteceu. E é por isso que nós estamos falando desse tempo do já e o tempo do ainda não. O que é o já? O já é essa certeza. Jesus Cristo já venceu. Jesus Cristo já consumou a nossa vitória. Nós temos tudo em Cristo Jesus. A morte, o poder da morte, do pecado, do inferno, eles estão neutralizados. E nós temos todas as coisas em Cristo Jesus. E as bênçãos, se não existe malignidade nos céus, também é verdade na terra. De modo que pela fé, nós podemos trazer a existência de tudo aquilo que é verdade no céu e fazer com que isso aconteça na terra mediante a fé. Irmãos, e assim nós entendemos que todas as palavras de Deus para a nossa vida, elas são concretas. É assim, algo matemático. Já está consumado. Já está consumado. Está presente. É algo que já começou. A própria palavra de Deus, ela nos explica que a perfeição, que a redenção, que a nossa vida, uma vida que prossegue em santidade e santificação, que inicia quando nós passamos pela cruz do Calvário, que nós passamos lá diante da cruz de Cristo, você aceita Jesus, você é perdoado dos seus pecados, você é lavado com o sangue do Cordeiro, e ali você tem entrada na graça de Deus, e você começa a caminhar com Jesus, ali você é tornado santo, você é perdoado, mas inicia essa jornada, uma jornada de santidade, de santificação. E todos os dias o Espírito Santo de Deus, ele está do teu lado, te ensinando como você deve falar, como você deve andar, como você deve ser família, como você pode ser pai, mãe, mulher, marido, filha, filho, avô, avó, um bom profissional, um estudante. E assim nós vamos entendendo como caminhar nessa terra, porque o Espírito Santo de Deus está nos capacitando a sermos como Jesus. E isso é um estado que nós vamos avançando e Deus vai trabalhando, cada dia. Cada vez que você vai se expondo mais, Deus vai lançando luz lá nas áreas da tua vida, vai mostrando para você uma coisa que você precisa melhorar. Você vence uma batalha hoje, amanhã o Espírito Santo te mostra outra área que você precisa de perfeição. E isso também, queridos, é um trabalho onde você vai abrindo os cômodos da casa espiritual. Porque se nós fecharmos também esses cômodos, como é que o Espírito Santo vai entrar ali? Às vezes as pessoas elas ficam aprisionadas em lugares de trauma, em lugares de problemas, pecados de estimação, então aquele quarto fica escuro, entulhado, cheio de coisas ruins ali dentro. Quando o Espírito Santo está querendo entrar, ele está à porta, ele bate insistentemente, esperando que nós venhamos a abrir a porta, para que ele possa fazer aquela limpeza e ir mostrando para nós mais uma área, a qual nós podemos ser vitoriosos, a qual nós podemos ser como Cristo Jesus. Isso é uma jornada. O Espírito Santo vai te impulsionando a viver esse crescimento. E isso já é consumado, mas ainda nós estamos com a permanência do pecado na nossa vida. Isso significa que nós temos desejos carnais. É aquela dinâmica de um exército que marcha. O exército está marchando. O exército está armado. Sandálias nos pés. Couraça da justiça, capacete da salvação, espada da palavra na mão. E nós vamos marchando, cheios do Espírito Santo de Deus. E um exército, ele marcha numa cadência, ele marcha debaixo de um ritmo, ele tem um propósito, ele tem uma virtude. A bandeira do Senhor está por cima do exército da igreja, fazendo a sombra protetora, e nós estamos avançando rumo ao reino de Deus. Mas, queridos, enquanto nós marchamos ainda nessa terra, na beira do caminho estão todas as sortes de coisas ruins e pecados e desejos do mundo, carnais, de modo que aqui e acolá, como exército, você vê, você olha, você deseja, você até quer, mas o teu propósito, o teu chamado existencial fala mais alto. E é por isso que você prossegue, e você avança. E lá em Efésios diz que nós vamos avançando cheios do Espírito Santo de Deus. E lá em Colossenses fala que nós vamos marchando, e nós, enquanto marchamos, enquanto estamos empenhados em marchar debaixo da bandeira vitoriosa do Cristo, você até olha, você até vê, você até deseja, mas você não vai lá se afundar mais no pecado, porque o teu propósito é um propósito elevado nessa terra. Ah, queridos, nós não vamos perder tempo com as coisas desse mundo. Nós estamos olhando para o nosso general. Nós estamos buscando as coisas lá do alto, de onde é que nós viemos, queridos. Nós viemos de uma família celestial, estamos voltando para lá. Nosso negócio é com Jesus. A nossa vida, o nosso compromisso é com esse general. Aleluia. Esse é o plano perfeito de Deus.
Então você entende, já está consumado. Embora ainda não. Ainda tem coisas para ser aperfeiçoada. Ainda tem desejos ainda que um dia vai ser arrancado. Isso se chama redenção final. Quando vai terminar tudo isso, você vai ter um corpo glorioso como o de Cristo Jesus. E é por isso que nós sabemos que já aconteceu. Embora ainda não, nós não tenhamos visto a totalidade, o todo, o quebra-cabeça completo montado diante dos nossos olhos. E assim, irmãos, nesse tempo do já e do ainda não, até que se manifeste a verdade, a plenitude, tem o tempo da espera. Tem o processo a qual nós passamos. E é nesse tempo da espera que às vezes nós esmorecemos, nós caímos, nós fraquejamos. Porque, irmãos, esperar é difícil. É muito complicado você ficar numa sala, muitas das vezes aguardando um diagnóstico, aguardando alguma sentença, e você está sentado ali, e esse tempo tende a ser angustiante. E é onde muitos dos filhos de Deus, eles acabam esmorecendo, acabam muitas das vezes caindo por conta desse tempo da espera. Eu quero lembrar a você, e eu estou aqui nesta noite como porta-voz do Senhor, para lembrar a você que se Deus falou algo a teu respeito, queridos, esta palavra já veio cheia de poder do trono do Senhor, o nosso Deus, para que você viva cada uma das promessas que Deus tem a respeito da tua vida, a respeito da tua casa, a respeito da tua família. Isso irá se cumprir. Isso irá se cumprir. Já é realidade. Ainda que você não esteja vendo por este período de tempo, o tempo da espera. E como é que nós esperamos? Isso é muito importante. Cada atitude pode definir o rumo da história. E é aí que eu quero entrar com você nesse contexto da leitura que nós fizemos hoje, porque enquanto nós esperamos, nós precisamos ter a atitude de filho de Deus. Uma igreja que sabe o Pai que tem. E assim, à medida que nós aguardamos, Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai lançando luz nos lugares mais escuros. Irmãos, não existe poço tão fundo que a mão do Senhor não possa alcançar. Não existe abismo tão escuro que o Senhor Deus não entre. Não existe prisão mais profunda, mais interna, a qual o Espírito Santo de Deus não venha alcançar e venha resgatar para si homens, mulheres, famílias para a glória de Deus. Aleluia! Atos capítulo 16, ele segue contando uma sequência de histórias da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo está agora aqui em Filipos, e ele está pregando a palavra de Deus ali neste lugar, e de repente começa a desenrolar uma reunião de oração lá na beira do rio, ali, a palavra de Deus, ela diz, você pode ler esse texto todo na sua casa, que nos dias em que Paulo estava ali orando, e que Paulo estava andando em direção a essa reunião de oração, onde Lídia tinha aceitado a Jesus recentemente, a palavra de Deus diz que quando ele estava caminhando, uma mulher ia atrás dele, e essa mulher, ela ia bradando, ela ia clamando, falando, eis aí o servo de Deus, eis aí o servo do Altíssimo. E quando essa mulher, ela ia atrás gritando, ela ia perturbando, ela ia gritando dia após dia, Paulo, pelo discernimento do Espírito Santo, ele percebeu que aquela mulher, ela estava endemoniada. Olha, irmãos, esse dom, o dom de discernimento de Espírito, ele é muito importante para esse tempo. Todos vocês precisam buscar um dom, mais o dom do discernimento de Espírito. Busque o dom de curar, mas busque também, junto com o dom de curar, o dom de discernimento de Espírito. Busque o dom da fé e busque junto com ele também o dom de discernimento de espíritos. Porque para esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do engano, o antídoto para o tempo do engano é o dom de discernimento de espírito. Para que nós não venhamos a ser enganados por Satanás. Paulo percebeu que o objetivo daquele demônio era gerar confusão naquela cidade. E agora ele estende a mão, ele repreende aquele espírito maligno. E a Bíblia diz que aquele demônio fugiu mediante a autoridade do homem de Deus. E aquela mulher, aquela pitonisa, aquela moça que saía bradando, gritando nas ruas, ela era uma mulher que lia a mão, lia a sorte, ela fazia adivinhações, e por causa dela ler a sorte das pessoas, ela gerava muito lucro para os donos dela. Ela era uma escrava que dava muito lucro para os seus senhores. Irmãos, quando esses senhores
Eles perceberam que essa mulher, ela não mais tinha essa capacidade de adivinhação, e portanto agora, os lucros deles estavam comprometidos. A Bíblia diz que eles lançaram mão de Paulo e Silas, e olha, a coisa teve feia, porque eles pegaram esses dois homens com muita raiva, e pegaram eles com muita fúria, levaram eles até os juízes daquela cidade, levantaram ali contra eles acusações, e a Bíblia diz que esses homens foram açoitados, foram surrados, tiveram ali as suas vestes rasgadas por aquele povo enfurecido. O que é que esse povo alegava? O que é que esse povo levantava de acusação contra os homens de Deus? Esses homens que estavam ali pregando a palavra de Deus, eles falavam, esses dois, eles estão arruaçando, eles estão perturbando a paz da cidade. São perturbadores esses crentes. Essa é uma igreja perturbadora, uma igreja que traz desordem para o sistema de escravidão. Então, queridos, aqui os juízes, eles arregalam os seus olhos diante dessa acusação, porque qualquer religião que não fosse oficial ali no Império Romano, era proibido naquela época, e aí então começa toda aquela bagunça ali no tribunal, e você entende que o fato de Paulo e Silas se posicionarem naquela cidade, foi de encontro a um sistema estabelecido ali. Havia um sistema de escravidão, havia um sistema do maligno, havia um sistema de Satanás para oprimir pessoas, escravizar pessoas, e agora, dois homens posicionados, com autoridade, eles batem de frente com esse sistema. Eles trazem desordem a esse sistema. Irmãos, a família, ela é o maior meio de resistência nessa terra. A sua família, ela é o maior meio de resistência nessa terra. Uma família cheia da unção de Deus, uma família alinhada com as Escrituras, ela vai de frente ao sistema de Satanás e seus demônios. Ela faz oposição ao maligno, ela faz oposição aos planos do diabo. Uma família que tem a unção de Deus na sua mesa, ela bate de frente e ela causa desordem no reino de Satanás. Ela causa desordem, ela mexe no sistema de escravidão. Quando o inimigo tenta escravizar pessoas e famílias se levantam com autoridade e poder, queridos, esse sistema de escravidão ele cai por terra, em nome de Jesus. E aí não existe vício, não existe drogas, não existe adultério, não existe malignidade que se coloque diante de uma família cheia da unção de Deus. Satanás e seus demônios, eles têm que cair por terra, diante da unção de uma família posicionada. Aleluia! E aqui você percebe uma família, a família da fé, uma igreja. Paulo e Silas, e a igreja lá da beira do rio, que estava orando, buscando. E quando esta família, esta igreja avançou, ela funcionou, ela desorganizou o sistema de Satanás. Irmãos, o inimigo não quer que a igreja avance. O inimigo não quer que a família prospere. O inimigo não quer que a família, ela caminhe, ela marche. O diabo quer desestruturar as casas e as famílias. E ele vai tentar acorrentar os filhos de Deus. Ele vai tentar de todas as maneiras acorrentar a igreja de Cristo Jesus. Se o inimigo não puder nos matar, ele vai tentar atrasar a nossa jornada nessa terra, queridos. E é por isso que nós precisamos ter atenção e estar vigilantes o tempo todo. Perceba que, nesse momento agora, Paulo e Silas, eles são surrados, eles tomam ali uma coça e eles vão para a cadeia. E quando chega ali na prisão, a Bíblia diz que eles foram lançados no lugar mais interno da cadeia. Ou seja, não era um lugar de fácil acesso, era o lugar mais bem protegido, mais bem guardado, o lugar mais profundo, o lugar mais escuro, o lugar que não tinha ventilação. E como se não bastasse ser lançado lá nas profundezas da escuridão, agora a palavra de Deus diz que eles colocaram os pés de Paulo e Silas preso num tronco. Talvez você tenha visto, se você não viu ainda, tenha curiosidade de chegar na sua casa e pesquisar aqueles troncos que acorrentavam ali, que prendiam os escravos. E agora, Paulo e Silas estão presos, os seus pés dentro daquela madeira, trancados ali, presos no mais profundo daquela cadeia. O inimigo, muitas das vezes, ele tenta segurar os pés da igreja. O inimigo, muitas das vezes, tem tentado parar os pés da igreja que avança, que marcha.
E olha, muitas das vezes ele tem feito isso, não sem antes dar uma boa coça. Na nossa mente, na saúde, nas finanças, o inimigo tem investido, e ele não tem brincado nas suas investidas. Perceba você, e coloque diante do Senhor nesta noite, todas as suas coisas. Irmãos, quais são as investidas que você tem passado neste tempo? Quais são os levantes que o inimigo tem rugido como um falso leão perante a sua casa e a sua família? Olha, saiba que o Senhor, o nosso Deus, pelejará por vós. Aleluia. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele tem um nome, e o seu nome é Senhor dos Exércitos, Senhor das batalhas. O nosso Deus não perde batalhas, queridos. Olhe para trás, provai, vede que o Senhor é bom. Olhe os feitos do Senhor na palavra de Deus. Todas as vitórias que Deus, Ele conquistou para o seu povo. Vitórias sobrenaturais, porque o nosso Deus não conhece a derrota. É este mesmo Deus que se assenta lá no trono do céu, que está velando por uma igreja chamada vitoriosa. Aleluia! Glória a Deus. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. E agora o inimigo quer segurar esses pés belos, bonitos, pés de quem pregam a palavra de Deus, são pés formosos aos olhos do nosso Deus. E agora esses pés estavam ali acorrentados. O diabo, ele tinha achado que tinha vencido. Ele tinha segurado os pés da igreja de Cristo Jesus. Mas, queridos, se prende essa igreja, se tranca apóstolos, Deus envia anjos para abrir a porta da cadeia. Aleluia. Se tem leão na cova, Deus bota esses leões para jejuarem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se amarram os crentes nos troncos, o que é que os cristãos fazem no dia da luta? Eles cantam, eles louvam, eles cantam, eles glorificam, até que um terremoto comece a acontecer, até que a presença de Deus, ela venha abalar as estruturas. Aleluia. Eu sei que nesta noite, um poderoso terremoto vai acontecer neste lugar, queridos, porque aqui existe um povo que clama, existe um povo que no meio da adversidade, no meio da tribulação, tem fôlego suficiente para cantar, até que o nosso cântico ele suba acima do vale, e ele toque o coração do Senhor, o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E então, os cristãos, quando eles se deparam com a provação, eles louvam e eles cantam. Filhos que lembram que o seu pai está chegando. Meu pai está chegando para me salvar. Meu pai está chegando para me tirar dessa situação. Pode até ainda não estar acontecendo, mas eu já sei o pai que eu tenho. Eu já sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é fiel para suprir em mim todas as necessidades. O meu pai está se movendo em meu favor. O meu pai está caminhando. Um terremoto está prestes a chegar porque meu pai está pisando no recinto. Meu pai está chegando e Ele está vindo ao meu encontro. Aleluia! E aqui esta oração sincera, ela leva à glorificação e eles começam a sentir a alegria crescendo dentro do coração e eles começam a cantar. Eu posso ousar dizer nesta noite que o louvor é a matéria-prima do milagre. Olha, isso me ocorreu, eu escrevi essa frase aqui agora à tarde. Por quê? Porque o pai, ele gosta que os seus filhos participem. Nós sabemos que Deus, ele opera grandes maravilhas no meio do seu povo. E que a jornada da fé, ela é uma jornada de graça e de fé. E ela não é uma jornada de obras. Tudo que nós temos em Cristo Jesus, que fez todas as coisas e que consumou todas as coisas lá na cruz do Calvário. Mas, queridos, Deus, como um bom pai, Ele gosta de envolver os seus filhos na trama divina. Na verdade, a nossa família, a nossa casa, ela está encenando nessa terra as verdades espirituais. Ela está vivendo os milagres extraordinários. Estamos vivendo dia após dia a trama que Deus escreveu, a história que Deus escreveu para nós vivermos nessa terra. De modo que Deus gosta que os seus filhos estejam ali participando, colocando a mão junto com Ele. E agora nós temos ali o cenário do milagre. Já é uma verdade, já é uma realidade. Paulo e Silas sabem que aquele tronco tem hora para sair do pé deles. Paulo e Silas sabem que aquele momento de escuridão tem hora para acabar. Paulo e Silas sabem que eles têm uma missão da parte de Deus. Já está consumado todas as coisas em Cristo Jesus.
Eles sabem o Pai que eles têm. E é por isso que agora eles começam a oferecer matéria-prima para o milagre acontecer. Nós já sabemos que o nosso Pai está chegando, e é por isso que nós vamos nos alegrar. Nós vamos nos envolver nesse milagre. Nós vamos dispor o cenário para um milagre acontecer, e eles começam a adorar, começam a cantar, queridos. Começam a participar do milagre que já era uma realidade na vida deles. E nesse momento, as prisões elas tremeram. As estruturas da cadeia começaram a se abalar, e a Bíblia diz que todas as prisões se abriram, queridos. Todas as cadeias caíram por terra, as prisões se romperam, por causa que os filhos de Deus se posicionaram na vitória do Cordeiro. Aleluia! Um grande terremoto aconteceu nesse lugar. Um terremoto abalou as estruturas e abriu as prisões. Irmãos, como é que nós temos reagido às pressões da nossa vida? Nesse tempo da espera, nesse tempo da escuridão, nesse tempo das correntes nos nossos pés. Irmãos, a presença de Deus, ela entra nos lugares mais escuros, nas prisões de alma, nas prisões da mente. A presença do Senhor, ela entra nos lugares mais profundos, mesmo em cadeias, em busca dos seus filhos. Não ficará nenhum dos filhos de Deus perdidos na escuridão. Aleluia! Essa é a verdade de Deus para nós, para a nossa vida. E agora nós temos aqui um carcereiro. Esse homem, ele guardava aquela prisão, ele cuidava daquela prisão, ele era um mordomo daquela prisão. E ele está ali, ele foi encarregado de guardar Paulo e Silas. Olha, você precisa guardar esses homens. Se um desses presos fugirem, você paga com a tua vida. É você que vai no lugar deles, se você fugir. E agora esse carcereiro sabia da sentença da lei sobre ele. Ele sabia do problema que ia acontecer se um só fugisse. E agora, todas as prisões estavam abertas. Todos os presos estavam desamarrados. E agora esse homem ele começa a entrar em desespero. E a lei daquele tempo o declara culpado. A lei daquele tempo, ela declara esse homem culpado. Você é culpado. Os presos estão soltos. Os presos estão a ponto de fugir. Você vai pagar com a tua vida. E diante desse desespero, onde esse homem se declara com a lei que está o acusando e dizendo que ele é culpado. Irmãos, a palavra de Deus diz que ele foi tomado de desespero e ele sacou a espada para tirar a sua vida, para se matar, quando de repente a palavra do Senhor ela nos diz que uma voz surgiu, um clamor se levantou. Algumas traduções diz que Paulo clamou: não faça mal, não faça isso contra a sua vida. Aleluia! E nesse momento, versículo 28 diz: Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Todos nós aqui estamos. Irmãos, isso nos lembra que existem almas em prisões. Existem almas encarceradas, almas lançadas na escuridão. Porque tão logo o carcereiro ouviu a voz, a Bíblia diz que ele saltou das trevas para a luz. Isso é muito significativo. Nós temos aqui um homem que está acusado pela lei, e ele vai morrer, e diante dessa sentença de morte, agora a espada está vindo contra a vida dele. Só que quando essa espada está posta no coração desse homem para o levar para a perdição, uma voz surge. E essa voz, ela impulsiona esse homem do reino das trevas para o reino glorioso da luz. Aleluia! Irmãos, existem pessoas que estão aprisionadas de alma. Existem pessoas que estão condenadas pela lei do pecado. Existem pessoas que estão sentenciadas à morte. E a espada, ela tem vindo contra o coração dessas vidas. Isso nos lembra quando o Senhor Jesus nos tirou lá do lamaçal do pecado. Quando o Senhor Jesus nos resgatou lá das nossas perdições, e nós estávamos ali debaixo da lei, debaixo do jugo do pecado. A lei tinha nos condenado. Essa espada vingadora estava vindo contra a nossa vida para nos levar para a perdição. De repente, queridos, o brado, a voz do está consumado entrou entre a tua vida, entre o teu coração, e a fúria daquela espada de Satanás, e resgatou você, tirando a tua vida, tirando a tua casa, tirando os teus filhos, tirando a tua família lá da profundeza das trevas e levando você para o reino glorioso da luz. Aleluia! Glorioso seja, glorificado seja este nome. Aleluia! Jesus, ele veio, Jesus se apresentou, Jesus se colocou entre o teu coração e a espada do inimigo. Ele protegeu o teu coração, ele escolheu morrer por nós, ele escolheu receber o golpe dessa espada. Ele
na sua carne, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras, queridos, nós fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. E aqui agora, este carcereiro está com a espada posta no seu peito, quando de repente Paulo fala, não faça isso, nós estamos todos aqui, nós estamos aqui. Irmãos, existe um plano perfeito, uma família para o Pai. Deus deseja ter uma família muito grande, uma família numerosa, com muitos filhos à volta da sua mesa. E o Espírito Santo de Deus, neste tempo, ele está passeando nas prisões mais escuras, chamando filhos das trevas para a luz e conduzindo esses filhos para a mesa de Deus. Romanos capítulo 10 e versículo 14 diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como é que essas pessoas sairão das trevas para a luz se não há quem anuncie? Igreja de Cristo Jesus, você é uma voz, você é o brado, você é essa voz que fala a Deus em doçura, mas que fala às circunstâncias, a Satanás e seus demônios com autoridade e poder. Você é essa voz que proclama nos quatro cantos desta cidade, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado. Quantos de nós, queridos, estamos focados nos nossos problemas, nos troncos que estão amarrando os nossos pés missionários? Olha, imagina se Paulo e Silas ficassem focados no problema dele, focado no problema do hoje, focado naquela luta que estava ali, porque as costas estavam doendo da surra. E eu não estou menosprezando o teu problema, o teu dilema, irmãos. Muitas das vezes nós estamos passando por situações que está doendo, está ardendo, está difícil passar por essa provação. É doença, enfermidade, é problema na família, é problema com o marido, com a esposa, com o filho trabalhoso. E às vezes as costas do povo de Deus estão machucadas, está cansada, está ferida. E o tronco está ali nos pés, o inimigo, por conta dessa situação, ele te amarrou, ele segurou os teus pés, ele tem impedido de você avançar, tem impedido você de caminhar. Deus está falando para você, tire os teus olhos desse tronco que está nos teus pés. Coloque os olhos naquele que está além dos montes, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e comece a cantar, comece a louvar, comece a exaltar ao Senhor. Tire os olhos dos teus problemas. Tire os olhos dessa situação que tem amarrado os teus pés nessa noite. Então somente comece a adorar, queridos. Comece a louvar, comece a glorificar. E você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. O que Deus pode fazer, você vai ouvir. E você vai sentir, ainda esta semana, queridos, o barulho dos passos do Deus Todo-Poderoso. Chacoalhando as estruturas, movendo a favor dos seus filhos. Porque o plano de Jesus se cumpre, ainda que haja problemas. Aleluia. Filhos louvam e as cadeias caem. Vidas são alcançadas, porque a igreja de Cristo Jesus, ela avança, ela não pode ser amordaçada. A igreja de Cristo Jesus não pode ser amarrada. A igreja de Cristo Jesus não pode ser colocada em troncos. A igreja de Cristo Jesus, ainda que açoitada, ela avança, ela caminha, ela prossegue, queridos, e ela prossegue arrancando vidas das trevas e conduzindo essas vidas para a luz. Aleluia. E nós temos aqui diante de nós o fim dessa história. O que era para ser um dia de funeral na casa do carcereiro se tornou um grande banquete de alegria. Aleluia, queridos. Deus é poderoso. E lá na tua casa nesta semana o Senhor vai reverter todo esse clima de funeral, todo esse clima de projeto morto, todo esse clima, sabe, de sonhos mortos e enterrados. Deus vai levar isso para a mesa e vai tornar isso uma festa em nome do Senhor Jesus. Se prepare, queridos, para viver o extraordinário e um chacoalhão da parte de Deus lá na tua casa e nas tuas estruturas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. A família de Jesus está crescendo. A família de Jesus está crescendo. Amém. Aleluia. E o seu destino, queridos, é a comunhão da mesa. É na mesa de Deus que você tem um novo nome. É na mesa de Deus que você tem um lugar de filho. É na mesa de Deus que você tem poder do Espírito Santo de Deus para permanecer. É na mesa que você tem unção para ser enviado para o teu destino.
Aleluia. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Nós estamos sendo direcionados para um destino profético. A casa do carcereiro nunca mais foi a mesma. A Bíblia diz que aquele homem agora, ele leva Paulo e Silas para dentro da sua casa. Ali houve conversão. Ele começa a perguntar: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo diz: creia no Senhor Jesus, tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus, confesse o Senhor Jesus. E agora toda aquela família, queridos, ela foi batizada. Ela entrou nesta família de Deus, e a mesa de Deus começou a crescer, começou a expandir, mais filhos na mesa, filhos alegres, filhos vivendo o envio da parte de Deus, o propósito da parte de Deus. Olha, não importa quais sejam as afrontas do inimigo, não importa quais sejam as lambadas que nós andamos tomando esse tempo, queridos. Muitas das vezes vem com força, desnorteia, não é assim? Muitos estão aqui com as costas doendo. O Senhor Jesus hoje vai pôr bálsamo nessas tuas feridas. O Senhor Jesus vai tirar os teus olhos do problema, para você começar a escolher o teu cântico, escolher as notas musicais e a tua canção de louvor e adoração ao Senhor, porque Ele está chegando para fazer um rebuliço na tua vida, porque um terremoto está para acontecer lá na tua casa. E esta bênção, queridos, este chacoalhão não vai somente mudar a tua história, mas vai transbordar vida também em outras casas, em outras famílias. Existem pessoas que estão na escuridão e que estão de olho no teu milagre, e quando eles verem Deus movendo as estruturas lá na tua casa e na tua família, eles saltarão das trevas para a luz, eles chegarão até você e eles vão te perguntar: o que é que eu tenho, o que é que eu preciso para ser salvo, o que é que você tem no teu rosto, que o teu rosto brilha tanto. Eu quero o que você tem, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus que está presente na tua vida, eu quero esse Jesus que você tem, eu quero esse Jesus que abre as cadeias. E o que eu preciso fazer para ser salvo? Aleluia.